Deus e como ele trabalha. Olá, Anne Assombrados, meu relato é rápido. Apenas para mostrar como Deus age na vida das pessoas e nem nos damos conta disso. É um moço, acho que nos conta. Que o nosso Pai Supremo não dorme e não nos desampara. Não contém nomes no relato, ok. Eu sou fulano, moro na cidade de Araraquara, interior de São Paulo. Trabalho com meu irmão na nossa loja, na plataforma iFood, e nosso forte é a madrugada. Hoje, no dia 26 de janeiro de 2023, quando ele enviou esse relato, recebemos um pedido e logo saímos para entregar. Cerca de 10 minutos que meu irmão saiu para a entrega, o cliente comunicou que ia cancelar o pedido, pois ele mora em outro estado e na hora de pedir, esqueceu de alterar o endereço. Dentro disso, compreendi e o orientei a solicitar o cancelamento como. Peraí, e o orientei a solicitar o cancelamento como norma. Acho que solicitei a solicitar o cancelamento como norma. Comuniquei meu irmão para que ele retornasse, pois o pedido havia sido cancelado. Nesse momento, no caminho de retorno de volta para casa, ele avista uma mulher correndo na rua desesperada, pois ela estava sendo perseguida por um possível violador. Como meu irmão entrega as mercadorias de carro, pois atendemos na madrugada, né? E nesse momento ele faz entrega de carro, porque a gente atende de madrugada, e nesse momento era por volta das 3:30 da manhã. Essa mulher estava em total desespero e ela não parou de correr. Meu irmão, ao perceber tal movimentação estranha e atitude suspeita, ofereceu ajuda para levá-la para casa. E logo ligaram para a polícia para comunicar o ocorrido. O tal violador, ao avistar o carro branco do meu irmão, bateu em retirada, sumindo como fumaça. Olha, pode parecer um relato bobo, mas isso serve para mostrar que, independente de quem somos, nós somos os anjos sendo usados por Deus. Eu fico feliz, pois mesmo assim o nosso cliente, por ter cancelado o pedido, ele não prejudicou ninguém, pois pagou pelo serviço, mesmo tendo cancelado, mas mal sabe esse cliente que todos nós trabalhamos em prol de nosso Senhor Deus, evitando que mais uma vítima fosse violada, ou até mesmo algo pior. Eu quero agradecer a Deus por cuidar de nós e nos amar independente de nossos erros. E esse foi o meu pequeno relato, Ana. Ficarei feliz em ouvi-lo na sua voz, que me faz dormir todas as noites. Sou fã do canal há muitos anos e sempre quis enviar vários dos meus relatos para ouvi-los em sua voz encantadora. Muito obrigada. Em breve mandarei outro sobre a minha experiência de quase morte e a influência e sincronicidade do zodíaco em minha vida. Um beijo a todos e até a próxima. Um beijo para você, muito obrigada. Olha só, se não é o cara errar o pedido, não é? Mandando para cá, ele não ia sair de carro e talvez não tivesse ninguém passando naquele horário e aquela mulher vai saber o que poderia acontecer, não é? E então, olha como as coisas acontecem. Nada é por acaso. E como ele disse, nós podemos ser os anjos usados por Deus para ajudar, auxiliar, enfim, salvar uma pessoa. E a gente nem sabe direito o que está acontecendo, que está sendo um instrumento de Deus para isso. Muito legal. Pessoal, tenho vários relatos curtinhos agora aqui, tá bom? E vamos lá, vamos ler mais um aqui, ó. Meu irmão falecido ajudou no parto. Olha. Olá, Ana, me chamo Fulana e este relato específico é um dos eventos que ocorreu com a minha mãe, que tem uma mediunidade bem aflorada. Para contextualizar, a minha mãe engravidou muito jovem, aos 23 anos. Ah, não, tá bom. É muito jovem, 23? Ou não? Não sei. É porque eu sempre. Minha mãe, tudo, o pessoal assim, sempre foi por volta dos 22, 23. É. É que assim, quando fala engravidou muito jovem, eu já imagino os 18, 19, sei lá. Mas tá bom, é jovem, 23 é jovem.
Aos 23, e estava quase terminando a faculdade, mas teve que parar com os estudos, pois na época dela, a faculdade não permitia que estudantes grávidas frequentassem a aula. Durante a gravidez, foi descoberto que ela estava esperando gêmeos, eu e meu irmão. Mas infelizmente ele acabou estacionando na gestação e a minha mãe acabou tendo uma cesárea de emergência por conta de um feto morto. Bom, os anos se passaram, 7 anos para ser mais exata, e minha mãe estava novamente grávida. Pouco após o término do parto, ela diz ter visto um enfermeiro muito bonito, acompanhado de uma enfermeira mais velha. Ele a chamava de mãe e perguntava se poderia lhe ajudar a cuidar de sua irmãzinha. Ana, naquela hora, a minha mãe aceitou imediatamente. Peraí. Pouco após o término do parto, ela diz ter visto um enfermeiro muito bonito acompanhado de uma enfermeira mais velha. Esse enfermeiro chamava a minha mãe de mãe, é isso? E perguntava se poderia lhe ajudar a cuidar de sua irmãzinha, da irmãzinha dele. Ana, naquela hora, a minha mãe aceitou imediatamente, sem pensar muito, mas quando foi perguntar às atendentes do hospital sobre esse enfermeiro, foi-lhe dito que no dia não tinha nenhum homem, não tinha nenhum homem sequer no plantão, muito menos com as características que ela dizia ter, que ela descreveu dele. Agora, após 10 anos do nascimento da minha irmã, ela diz ser recorrente ver esse mesmo homem andando ao meu lado e que só notou o quanto a gente era parecido quando eu fiquei adolescente. Ela acredita piamente que, naquele dia, o meu irmão foi receber a nossa caçula e ajudar a cuidar dela. Tenho vários relatos envolvendo esse homem, mas infelizmente são todos de outras pessoas. Eu mesma nunca cheguei a vê-lo. O que eu acho um absurdo. Quem é a gêmea dele sou eu. Ele fica me seguindo e se mostrar pra mim que é bom nada é. Tudo tem um motivo. E eu já ouvi dizer que às vezes a pessoa, o espírito, precisa de só um tempinho aqui na Terra. Às vezes até só como alguns meses na barriga, como um feto, ou como alguma coisa assim, para ele cumprir o que ele precisa. Não é? E talvez esse seja o caso. Enfim, vocês já ouviram algo assim? Comenta aí. Cadê? Aqui, mais um relato. Seria sonho? Uma moça que nos conta. Boa noite, Ana. Tenho vários relatos de acontecimentos estranhos. Sou católica, mas não praticante assim de ir para a igreja, mas sou temente a Deus e tento levar a palavra de Deus a todos, independente de religião. Minha vida sempre foi cercada de acontecimentos estranhos. E só para saber, eu sou. Tá. E para colaborar, os nomes já estão trocados. Eu sou professora, Ana. Hoje tenho 43 anos, mas sempre quis ser professora desde os 12 anos. Então digo que sou feliz, pois, apesar das mazelas da profissão, faço o que amo e o que nasci para fazer. Desde pequena tenho muitos sonhos premonitórios, déjà vus, coisas assim. Certa vez tive um aluno chamado Carlos. E Carlos era um menino levado, alegre, brincalhão, mas que logo jovem se enveredou no mundo das drogas e dos crimes. Ele nunca deixou de me cumprimentar ou brincar comigo. Quando estava muito mal por conta das drogas, simplesmente ele balançava a cabeça num aceno. Eu devia ter sido especial para ele, senão ele metia um revólver na minha cara e me assaltava. Ou então já sabia que professor não tem dinheiro mesmo, né? Vai ver que era por isso também, não sei. Bom, porém, certa noite sonhei que ele descia a minha rua de patins nos pés e uma água clara, rasa, descia por toda a rua. Ele me chamou pelo portão.
Professora, me entregue isso que eu quero ir embora. Eu atendi com uma coisa pequena nas mãos, mas nunca me lembrei o que é que era. Nunca mesmo, já faz anos, eu não me lembro o que que eu tinha na mão. E eu sou do tipo de pessoa que lembra de tudo que sonha, tudo mesmo, mas dessa vez não funcionou. Eu não me lembro, não me lembrei do que eu tinha na mão. E ele insistia no sonho, dizendo: "Me entrega, que eu quero ir". Eu chorei e insisti, e ele me disse: "Não tem mais jeito, e ele disse: "Não tem mais jeito". Queria que eu apenas entregasse o que ele queria para ele ir embora. Chorando muito, eu abri as minhas mãos, mas não vi o que tinha nelas. E ele pegou, sorriu, agradeceu e desceu a rua de patins. Acordei sobressaltada, olhei no relógio, era 11h34 da noite. Pensei: nossa, nem meia-noite, eu já tô tendo pesadelo. E logo voltei a dormir. Lá pelas 7 da manhã, minha mãe me acorda desesperada e eu perguntei o que foi. E ela respondeu: o Carlos se foi. E eu, tipo, se foi? Como assim? Foi preso? Foi assassinado? E Ana, eu tive a maior surpresa da minha vida quando ela me respondeu: não, ele estava brincando de patins na noite passada, brincando de passar por debaixo do ônibus. Olha a brincadeira, hein? E estavam numa rua inclinada, uma descida leve. O ônibus vinha, eu acho, e o ônibus viria e ele e seus colegas passariam de patins e sairiam deitados do outro lado. Misericórdia! Eu perguntei imediatamente que horas foi isso, e minha mãe me respondeu que foi no ônibus que desceu às 11h30 da noite. No de 10h30, ele conseguiu passar por baixo e comemorou, feliz, e resolveu repetir o feito no próximo, que passaria em 1 hora, ou seja, às 11h30 da noite. Ana, eu quase morri nesse momento. Ele veio só para me falar que estava indo e não sei se ele queria minha permissão ou se despedir de mim, pois sei que quando sonhei e acordei, olhei no relógio, devia ser mais ou menos umas 11h33 da noite. Me disseram que ele agonizou alguns minutos chamando pela mãe e falando coisas incompreensíveis. Seria esse momento que ele estava falando comigo? E o que eu entreguei para ele? O que estava comigo que ele queria para ir embora? Eu pensei que eu fosse morrer de tanto chorar ao pensar que se eu não tivesse entregado o que quer que fosse, ele não teria ido. Ainda não sei lidar com essas coisas que acontecem comigo, e olhe que são muitas coisas e têm se tornado mais frequentes à medida em que fico mais velha. Bom, esse foi meu pequeno relato. Não é nada assim que dê medo, mas é uma coisa que surpreende. Espero que tenham gostado. Beijos e abraços assombrados a todos. Um beijo para você, muito obrigada. Mais um relato triste, gente. Nossa, então, olha só esse sonho. Ele estava descendo de patins. Mas, gente, que brincadeira é essa? E ela chorava, insistia em não entregar, né? E ele dizia: não tem mais jeito, só me entrega para eu poder ir embora. O que ela tinha? Gente do céu, vai saber. Fiquei curiosa agora. Bom, deixa eu anotar. A Dimensão Vermelha e outros relatos curtos. Na verdade, tem outros dois, mas acho que não é de outra dimensão. Então, eu vou deixá-los separados, né?
E eu vou ler só esse aqui, a dimensão vermelha. Olá, Ana, tudo bem? O relato não tem nomes, meu nome estará no final somente. Adoro o canal e já faz uns anos que o assisto. Adoro os relatos de Sete Além, embora nunca tenha estado lá ainda, eu acho. E devo confessar que não tenho muita paciência para os relatos de Maledite. Mas cada um tem um gosto, né? Sempre vi e ouvi muita coisa. Eu sou médium e desde criança vivenciei muitas experiências que para as outras pessoas normais seriam estranhas. Mas eu já estou até acostumado. Por isso decidi contar algumas das vivências mais diferentonas que fogem um pouco de fantasma, né? Que eu já estou cansado de ver. Então lá vai. Então eu vou ler para vocês a dimensão vermelha. Bom, eu acredito que eu tinha uns 6 anos na época do ocorrido e morava na casa da minha avó com a minha mãe. Essa casa era, como diria, bem assombrada, porque mal assombrada seria desmerecê-la. Eu falo para vocês que tem lugares que são bem assombrados. Presenciei muita coisa lá, mas vou deixar essas outras histórias para próximos relatos. Foram várias ocorrências. Acrescido o fato que sempre tenho mediunidade, né, desde criança, a qual tento desenvolver até hoje junto ao kardecismo. Bem, foi uma manhã de um dia de semana, sei disso pois a minha mãe trabalhava fora e não estava em casa. Ela era funcionária pública. Ele tinha uns 6 anos, né? Ela era funcionária pública, então trabalhava de segunda a sexta. Por isso, era um dia útil, e somente eu e a minha avó estávamos em casa. Era um casarão antigo e grande, e tinha 2 andares. Meu quarto era no segundo andar. Após levantar, desci para o primeiro andar e fui para a sala. Havia 2 salas e uma sala de jantar no andar de baixo. Me deitei no sofá da segunda sala. Esse sofá era branco e marrom, estilo anos 60, com pés palito, que estão na moda hoje em dia de novo. Havia mais 2 poltronas da mesma cor e uma mesinha de centro com os bibelôs que a minha avó tinha. Me deitei um pouco no sofá para depois ir para o quintal brincar. E por estar com o olho meio ramelento ainda, sabe? Cocei para limpar e eis que quando abro o olho, não estava mais na mesma sala de costume. Eu acho que essa é uma das únicas memórias que eu tenho da minha infância nessa idade, e isso me marcou muito. Eu me lembro de todos os detalhes, até hoje, perfeitamente. O que vi foi uma sala totalmente vermelha. Isso mesmo, com um sofá vermelho, 2 mesas laterais vermelhas, com 2 abajures vermelhos. No chão, um tapete vermelho também. O modelo do sofá era totalmente diferente do que existia. Era moderno. Hoje penso que parece contemporâneo, podendo ser comprado hoje em qualquer loja. Louco, né? Mas não foi só isso. Havia uma coisa sobre o sofá. Vou tentar descrevê-lo. Parecia um monte de papel celofane furta-cor, em formato de montanha, de mais ou menos 1 metro. Brilhava e parecia um tipo de ectoplasma. Não lembro de sons nem de cheiros. Após a visão do inferno, dei um pulo do sofá, esfregando o olho, desesperado e chorando, com medo de abrir o olho e ainda estar naquele local. Mas tudo voltou ao normal e nunca mais vi esse lugar. Será uma outra dimensão? Quem seria o ser no sofá? Haveria um portal ali? Vai saber, cara! Mas eu vou te contar já um negócio que me fez lembrar. Bom, se gostar desses relatos, posso mandar vários outros menos punk, ou nem. Acho muito legal quando vejo algum relato similar às nossas experiências, porque comprova a existência de muita coisa maluca, paralela à nossa realidade e que a gente, meros mortais, nós não imaginamos que existam. Embora muitos filmes mostrem embora muitos filmes mostrem até, e nós compramos como ficção. Bom, parabéns pelo trabalho, beijo no Matheus e nas crianças. PS, eu acho que somos parentes, porque você tem o sobrenome da minha bisavó, Lazarine.
Somos de Veneza, caso você não saiba, e ainda temos parentes lá. Vou dar um pulinho em Veneza, falar: "Ah, cambada, cheguei!" Aí vão falar: "Meu Deus, não." Abraço. Um beijo para você, muito obrigada. Vou lá. Vou dar uma sapeada em Veneza. Até a Lazzarini aqui. A Casa da Macumba. A moça que nos conta esse relato tem 39 anos, mas isso aconteceu com ela quando tinha 21 anos. Ela conta que a mãe dela tinha ido morar com a avó por conta de alguns problemas que tiveram na casa. Naquele dia, ela e a mãe foram visitar o avô dela, que não morava na mesma casa que a avó. E depois disso, por volta das 6 da tarde, elas retornaram para a casa da avó dela, que já estava fazendo a janta. Então elas chegaram e começaram a ajudar a avó na cozinha, e a avó contou que quando elas estavam fora, ela se sentiu observada. E então ela entrou no banheiro e viu lá uma mulher segurando uma flor. Viu uma moça com uma flor na mão, um sorriso maldoso, cabelos negros e um vestido vermelho escuro. A moça que nos conta esse relato diz que gelou da cabeça aos pés a hora que a avó contou isso. Mas ela falou ali que talvez fosse porque a avó dela bebeu muita cerveja, foi por isso que ela viu aquilo. Terminaram a janta, jantaram e foram dormir. E ela conta que ela foi a única a perceber naquele dia alguns símbolos que estavam no chão, na porta, na janela, nas paredes, etc. Ela diz que não levou a sério. Ela imaginou que os antigos donos tinham um filho pequeno que talvez rabiscou o quarto deles. E ela conta que em um sábado à tarde, a avó e a mãe dela foram para o mercado. E ela ficou sozinha na casa assistindo um programa de TV lá que ela não lembra qual era. Ela só lembra de um momento que ela sentiu uma vontade muito forte de subir para o quarto dela. E ela subiu e quando abriu a porta do quarto, ela conta que sentiu uma energia muito esquisita, ela se sentiu observada. Ela olhou para trás, não viu nada e se deitou na cama. Quando ela ouviu uma voz vindo do banheiro, era uma voz fraca e ao mesmo tempo estranha. E essa voz dizia: "Saia daqui agora, ou eu vou ter que ir aí e te obrigar à força." Ela conta que ignorou totalmente a voz, pegou um livro e começou a ler. E aí ela começou a ouvir um barulho que vinha de dentro do armário, onde ela pegou o livro, que batia na porta de dentro do armário. E a hora que ela virou para olhar para o armário, ela viu a mesma mulher que a avó dela tinha visto. Só que essa mulher estava de costas para ela e batendo a cabeça na porta do armário e dizendo: "Vim te obrigar, eu vim te obrigar." Ela, com tanto medo, pulou a janela do lado da cama e saiu correndo como nunca. Acabou encontrando a mãe e a avó dela na rua. Só que ela fingiu que estava tranquila. A mãe e a avó, então, foram para casa e ela foi para casa de uma amiga, onde o pai dessa amiga era um pastor muito experiente. E ela contou toda a história para a amiga dela e a amiga falou que era para conversar com o pai dela. E no dia seguinte, o pai da amiga dela, o pastor, foi até a casa da avó. Ela já tinha conversado com a avó e com a mãe, explicando que ele iria. E o pastor pediu para que todos saíssem da casa, que ele ia ver qual era o problema e logo, logo ele diria. Elas saíram da casa e esperaram por quase 1 hora, quando o pastor saiu de lá de dentro com um punhal nas mãos e disse que lá era um local onde realizavam trabalhos de macumba, para que os próximos donos não ficassem lá por muito tempo. E os que ficassem por cerca de 3 anos morreriam, sem dó nem piedade. Diz que a avó dela gelou e ficou pálida, porque a avó dela morava lá já fazia uns 2 anos. 2 anos? 2 anos e meio já. Então o pastor falou que era melhor que elas saíssem de lá e que ele já tinha abençoado a casa e elas também. Mas mesmo assim, era para se mudarem de lá. A moça que nos conta esse relato diz que não entendeu muito bem, mas elas se mudaram de lá. Foram para uma outra cidade. E antes de continuar, só quero falar para vocês que essas camisetas brancas aqui, ó, já chegaram. Elas não estão mais em pré-venda, elas estão à venda mesmo, porque já chegaram todas aqui na loja. Ó, eu já tô com a minha aqui. Vai lá na loja Assombrado, o link tá na descrição e garante a sua. O preço é ótimo.
Próximo relato. Meu pai fez feitiço para minha mãe. É um moço que nos conta. Eu sempre ficava impressionado com os relatos de amarração. Esse é o último relato, já falei? O último relato de hoje. Eu sempre ficava impressionado com os relatos de amarração. Até que um dia, minha mãe contou uma história dela e do meu pai. Assim podemos entender o motivo das brigas dele. Assim podemos entender ou pudemos entender o motivo das brigas deles. Eles brigavam sempre, todos os dias. Isso foi, inclusive, o motivo dos meus irmãos e eu de sairmos da casa dos nossos pais. Sim, para manter a família, a gente saiu de casa. Tudo aconteceu numa pequena comunidade do interior do estado do Espírito Santo, em meados dos anos 60. Houve uma festa na comunidade. O meu pai, que se chamava Oscar, foi à festa com os irmãos dele e a minha mãe foi à festa também. O nome dela é Melinda e ela foi com os pais dela, os meus avós. Então, Oscar viu Melinda perto da porta da igreja, após a missa já ter terminado. Oscar se apaixonou quando a viu. Então, ele sempre arrumava um jeito de ir vê-la ou conversar com ela, mas Melinda não dava atenção. Então, num domingo, Oscar resolveu ir na casa de um feiticeiro da região para arrumar um jeito de conquistar a Melinda. Conversou com o feiticeiro Faustino, todos os nomes trocados, ok? Quando o feiticeiro ouviu o pedido do meu pai para conquistar a minha mãe, Faustino foi ao quarto, pegou uma caixa de madeira, pediu ao meu pai para abrir a caixa e então ele viu um espelho. No espelho, ele jurou que viu a minha mãe sentada na cama, no quarto, na casa dela. Oscar ficou admirando, ou, na verdade, Oscar ficou admirado com o espelho mágico e pediu ajuda a Faustino. Então, o feiticeiro fez uma amarração para Oscar conquistar Melinda, mas o advertiu para que nunca nem sonhasse em contar para ela sobre a amarração. Porque se ela soubesse do feitiço, tudo na vida deles seria um inferno. Oscar não prometeu não falar isso para ninguém, sobretudo para Melinda. Ah, não. Oscar, então, prometeu não falar disso para ninguém, principalmente para Melinda. E assim foi feito o trabalho. No outro dia, Oscar viu Melinda, conversou com ela e assim começaram a namorar. O amor deles era muito grande. Então, em pouco tempo, eles ficaram noivos e depois se casaram. O casamento deles era maravilhoso, nunca brigavam, sempre um ajudava o outro, tiveram 8 filhos, sendo eu o 7º deles. A vida era muito boa com a minha família, até que um dia, de ano novo, Oscar bebeu muito e sem querer falou para minha mãe que ele tinha visto um espelho mágico na casa do feiticeiro Faustino. Sem perceber, ele contou tudo para minha mãe. A partir daí, parecia que um raio tinha caído na minha família. Tudo virou ao contrário. Todos os dias eles brigavam. Então, Oscar saía todos os dias para beber no bar e gastava todo o nosso dinheiro no vício da bebida. Meus irmãos e eu passávamos dificuldades e chegamos até a passar fome. Os nossos avós sempre nos ajudaram, porém não entendiam por que o casamento dos meus pais não dava mais certo. Com o passar do tempo, meus irmãos saíram de casa e cada um foi arrumando a sua vida. E por fim, eu também. Hoje em dia, meu pai e minha mãe sempre estão brigando, porém moram separados. Na casa deles, nunca tem paz. O aviso que deixo é o seguinte: não mexam com magia. Isso traz mal para a família. Não desejo isso para ninguém. No entanto, eu fiz a minha vida e sou feliz. Fazer essas coisas, mais uma vez, mexer... Mas aí, será que foi simples assim? De ir lá, fez um feitiço e aí ele conquistou e não sei o quê, e pá, e foram anos felizes, contrariando o que a gente vê aqui, que logo após a amarração já começa a dar um quiproquozinho, né? Umas coisas assim. Bom, não sei, mas nunca. Não é legítimo, não
não vira, não dá certo. É só por um tempo, é sempre só por um tempo. Minha tia é uma maledite. Oi, Ana, boa noite a todos do canal. Hoje irei contar todas as maldades que a minha tia maledite já fez. Eita, se houver nomes, já vão estar trocados. Muito obrigada. Essa tia minha é uma das irmãs do meu pai. E muitas das coisas que eu sei sobre ela, umas foi a minha mãe que me contou, pois eu era pequena e não entendia. Só que quando eu cresci, eu comecei a reparar nas maldades que ela fazia. Quando meu pai casou com a minha mãe, logo depois ela ficou grávida de mim. E porque ela e o meu pai tiveram um desentendimento, mas logo voltaram. Como? Quando meu pai casou com a minha mãe, logo depois a minha mãe ficou grávida de mim, é isso? E porque ela e o meu pai tiveram um desentendimento, mas logo voltaram. E porque ela e meu pai tiveram um desentendimento, mas logo voltaram, minha tia maledite perguntou ao meu pai se o filho que a minha mãe estava esperando era do meu pai mesmo. O meu pai disse que sim, e a minha mãe nem respondeu a ela, porque senão minha mãe ia falar poucas e boas para ela. Para não ficar dúvidas nenhuma, eu nasci a cara do meu pai e da minha avó por parte de pai. Ana, meus pais estavam passando apertado na época que eu era mais nova. Então meu pai pediu para morar no barracão que tinha no fundo da casa da minha avó, mãe dele. Ele que construiu esse barracão porque ele já foi casado com outra mulher e morava lá, mas se separou dessa mulher e casou com a minha mãe. E pagar aluguel nos anos 90 não era fácil, até porque até nos dias de hoje ainda não é, né? Bom, minha tia maledite, que morava com a minha avó junto com o filho dela, porque ela também tinha se separado do marido, já foi logo dizendo que o meu pai iria roubar água e energia da própria mãe. Meu pai fez questão de comprar o registro de água e o padrão de energia para separar água e luz da nossa casa e da minha avó, só para ela não ficar falando. Na casa da minha avó tinha muitos ratos e baratas. Quanto mais matava, mais tinha. Já na nossa casa não tinha nada disso. Era tão estranho. Até que a minha mãe soube que a minha tia... Acho que é isso. Até que a minha mãe soube que a minha tia mexia com magia negra. Olha, Ana, eu não quero ofender ninguém e nem a religião de ninguém aqui, ok? Eu sei que existem pessoas boas e ruins e lugares bons e ruins e também pessoas ruins que vão em lugares bons e fingem ser pessoas boas para ganharem a nossa confiança e também pessoas ruins que vão a lugares ruins para fazer o mal mesmo para as pessoas. A minha tia maledite é uma dessas pessoas ruins que iam em um lugar ruim, e eu digo isso porque nesse tal centro aí que ela ia, só de passar na porta desse lugar que ficava num certo lugar aqui, eu me arrepiava toda e sentia dor de cabeça. E o portão era todo preto e tinha velas vermelhas e pretas perto desse portão. Bom, a minha mãe me contou que uma vez ela estava em casa e escutou a minha avó brigando com a minha tia maledite no quintal. E a minha mãe foi lá ver o que era e viu que a minha tia maledite estava transtornada com um facão na mão, cortando todas as plantas da minha avó e falando com uma voz grossa, xingando todos os nomes que se podia imaginar e dizendo que o trabalho não tinha dado certo. A minha mãe foi tirar minha avó de perto dela quando ela vira para minha mãe e fala com uma voz grossa assim: "E você, sua intrusa, essa daqui que eu estou é meu cavalo. Essa aqui é minha para sempre. E se não fosse a sua intromissão, aquele lá que é seu seria meu também, e do meu cavalo também." A minha mãe saiu de perto chocada e assustada, e a minha tia também saiu e foi para o quarto dela e ficou lá com a porta fechada até no outro dia.
A minha mãe não entendeu nada, até o dia que ela brigou com ela e a minha tia Maledite confessou que fez um trabalho para o meu pai há muitos anos atrás. E Ana, pasmem, para que, para que, para que finalidade ela fez o trabalho? Para ter o meu pai como homem dela. Como assim? Ela não era irmã dele? Sim, Ana, a minha tia queria o próprio irmão como homem dela. Louca. Eu falo, esse povo não o povo tem problema, amor. Não é certo da cabeça. Aí vai nesses lugares fazer magia ainda pra acabar de jogar bosta no ventilador, né? Vamos lá. Não é normal, né? Bom, um dia minhas outras tias pediram para minha mãe limpar a casa da minha avó. E Ana, nesse dia minha mãe matou mais de 100 baratas na casa da minha avó. Quando ela foi limpar o quarto que a minha tia dormia, minha mãe, varrendo debaixo da cama dela, achou ossos, Ana. Ossos humanos. E eu posso falar com toda veracidade, porque eu vi. A minha mãe me mostrou e eu já tinha uns 11 anos. Ai, eu nem pegava naquilo, gente. Provavelmente eram ossos de cemitério, porque lá perto de casa tinha um cemitério. Para que finalidade ela queria aquilo? Eu não sei. Só sei que a minha mãe não limpou o quarto dela aquele dia. Mas depois, a minha tia Maledite veio e brigou com a minha mãe, dizendo para ela não entrar mais no quarto dela, sem a permissão dela. A minha avó, já idosa, contou para ela quando ela chegou do trabalho, que a minha mãe tinha entrado em seu quarto para limpar, mas depois não limpou. Claro que a minha mãe não mostrou aquilo para minha avó. Ela só mostrou para mim e colocou de volta no lugar e saiu do quarto. A minha tia Maledite arrumou um marido e foi morar com ele. Eu tinha um cachorro muito lindo, um Golden Retriever, preto. Preto? Ele roubou meu cachorro. Hã? Ele? Ela? Eu tinha um cachorro muito lindo, um Golden Retriever preto. Ana, ela roubou meu cachorro dizendo que iria só passear com ele, mas levou para casa dela. E se não fosse a minha mãe ter ameaçado de chamar a polícia, ela não tinha devolvido. Mas o olho gordo foi tão grande que não passou 2 semanas e ele foi pego pela carrocinha. Deixaram o portão aberto e ele fugiu. Quando fui buscar, disseram que tiveram que sacrificá-lo, pois estava com parvovirose. Parvovirose, né? Pois estava com parvovirose. Eu fiquei com tanto ódio, eu chorei horrores. Arrumei outro cachorro e um dia ela trouxe uma comida para minha avó. Mas ela não comeu, minha avó não comeu a comida e deu para o meu cachorro. Ele quase morreu. Se não fosse o meu esforço e da minha mãe com remédios e oração. Sim, Ana, chegamos a orar para o meu cachorro. Ele não tinha sobrevivido. Ele vomitava sangue e evacuava sangue. Mas com a ajuda de Deus ele sobreviveu. Aí eu fico pensando, se fosse a minha avó que tivesse comido, será que ela que teria morrido? Afinal, ela queria mesmo que a minha avó morresse para ela pegar a herança. Ela vivia dizendo isso. Gente, isso é criminosa. Não demorou muito e a minha avó veio a falecer. A minha tia Maledite fez um inferno na vida de todos os irmãos e irmãs para vender a casa, porque ela queria o dinheiro da herança. Com a venda do lote todo, pagamos a parte que correspondia ao meu pai e ela comprou uma casa que a minha tia Maledite e ele comprou uma casa que a minha tia Maledite, se fingindo de amiga, indicou para o meu pai comprar, perto de onde ela morava. Ana, nos primeiros dias foi um amor. Depois, ela e a minha mãe tiveram um desentendimento. Aí ela pedia a uns filhos de uns vizinhos para ficarem atormentando a gente, jogando pedra na casa. Desligava a água e a energia. Meu pai colocou cadeado e grade para não fazer mais isso. Ela falava mal de nós no bairro inteiro. Um dia ela viajou e não comunicou ninguém que ia viajar. E ficou só o filho dela na casa.
e ele tinha uns problemas com drogas. E quando ela voltou da viagem, ela foi lá em casa esculhambar o meu pai, dizendo que o meu irmão, mais o filho dela, tinham vendido as coisas da casa dela para comprar drogas. Sim, Ana, eu também tenho um irmão por parte de pai que também tem esses problemas, mas hoje ele está fazendo tratamento e não mexe com essas coisas mais. Porém, na época, sim. Meu pai disse a ela que nem sabia que ela tinha nem sabia que ela tinha viajado e nem que o filho dele foi na casa dela. Ela ficou furiosa e ficou muito tempo sem falar com nós, com a gente. Até que quando eu fui me casar, ela veio dar uma de amiga de novo. Ofereceu até uma casa de uma amiga dela para que eu e meu futuro marido alugássemos. Pagamos o aluguel e fomos arrumar as coisas lá, quando percebemos que a casa do vizinho do lado era uma boca de fumo. Falei com a minha tia Maledite se ela não podia falar com a amiga dela que não iríamos mais querer ficar com o aluguel, se ela não podia devolver o dinheiro, afinal não tinha nenhum dia. Afinal não tinha nenhum dia ainda, a gente só tinha ido limpar a casa. Ela disse que ia ligar para ela. Eu fui falar com a mulher e ela foi super grossa, dizendo que não ia devolver o dinheiro coisa nenhuma, e a minha tia Maledite, mais seca ainda, disse que não podia fazer nada. Mas graças a Deus a minha mãe me emprestou o dinheiro para alugar outra casa em um lugar mais tranquilo, e ela me disse que um dia aquela mulher iria se arrepender de não ter me devolvido o dinheiro. Nada fica impune perante Deus. Foi dito e feito, Ana. A mulher veio a falecer. Ela estava com um câncer terminal. Um mês depois que eu casei, ela morreu. Bom, eu não desejei mal a ela, mas eu creio que a justiça de Deus é sem falhas em relação aos servos dele e aos que creem nele. Depois que casei, a minha tia Maledite, querendo novamente fazer as pazes, convidou eu e meu marido e os meus pais para um jantar. Ana, como me arrependo desse dia. Podia não ter ido. Porque naquela noite, depois que voltamos para casa, eu torci meu joelho e choveu tanto que não tinha como eu ir no médico. Eu tive que esperar amanhecer para ir. Depois soube que um raio atingiu uma árvore lá na casa da minha não sei quem, que caiu em cima da torre que sustentava a caixa d'água que caiu em cima do muro. Tragédia dupla. Depois disso, eu e minha mãe cortamos relações totalmente com a minha tia Maledite. Devido às perturbações continuarem na casa da minha mãe, eles decidiram se mudar e comprar outra casa em outro lugar. A minha tia... Leva a roliça. Se mudar e comprar outra casa em outro lugar. A minha tia Maledite, quando soube, xingou meu pai de tudo quanto é nome e chamou ele de ingrato. Ela nunca veio na casa nova deles. Eu moro perto da casa deles e perto da casa de um tio, que é irmão do meu pai, e irmão da minha tia Maledite. Ela vem na casa do meu tio, mas não vai na casa do meu pai. Depois que os meus pais mudaram de perto dela, o meu primo, filho dela, foi morar uns tempos com o pai dele. E por um triste fim, o marido da tia Maledite faleceu tragicamente. Ele era pedreiro e estava no alto, terminando de colocar uma massa de cimento quando pegou em um fio de energia. Ele achou que estava desligado, mas não estava. Morreu eletrocutado, credo. Meu primo voltou a morar com ela depois disso porque ela estava com depressão. Mas ele teve que dar uma última cartada. Perdão, pessoal. Acho que eu tenho que trocar de óculos, eu já tô zureta de tanto ler relato aqui. Mas ela teve que dar uma última cartada. Meu pai foi visitá-la dizendo que estava doente. E nesse dia estavam todos os meus tios lá e fizeram um almoço. E depois de uns dias, depois desse almoço, aconteceram coisas ruins na família. 2 tias minhas, que são irmãs dela,
descobriram diabetes do nada. O meu pai também adquiriu diabetes. Mas uma das minhas tias não soube lidar com isso e tá meio doida e com compulsão alimentar. O marido de outra tia minha quase morreu. O meu tio, que mora aqui perto de casa, foi roubado. Levaram as TVs e o carro dele, que nunca foi achado. Um outro tio quebrou a perna tentando andar de moto e ficou vários dias internado, porque ele é soro positivo. E por último, meu pai ficou tão estranho dentro de casa que quase os meus pais se separaram. Mas com a ajuda de Deus e muita oração, tudo voltou ao normal. E depois disso, meu pai ligou para minha tia Maledite para saber se ela estava bem. E ela disse que não. E ela disse que não era mais para ele ligar para ela e nem aparecer lá na casa dela. Que ela detestava ele e a mulher dele, que no caso era minha mãe. E xingou ele de tudo pelo telefone e desligou na cara do meu pai. Veja minha tia Maledite pelo Face. Ela só parece estar feliz, mas a verdade é que é uma pessoa triste, e triste de alma também. Ainda destila seu veneno entre os outros irmãos de vez em quando. De vez em quando tem uma picuinha no meio da família, e quando vai ver, foi minha tia Maledite que disse ou fez. Meu pai não fica onde ela está, e nem ela fica onde ele está. Dizendo às minhas outras tias que ela chora horrores quando vê meu pai de longe ou fala sobre ele. Mas por que disso? Ana, esse foi meu relato. Desculpa ser bem longo, mas se eu não contasse todas as maldades que a minha tia já fez, não seria o relato da minha tia Maledite. E ainda tem outras coisas que eu nem contei, porque aí sim não seria um relato, seria um livro. Um beijo a vocês e aos seus filhos e a todos do canal. Um beijo para você, muito obrigada. Mas por que ela tem tudo isso com seu pai? Mais com ele, né? Do que com os outros. Vamos ver aqui. O perdão imediato é o relato. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Me chamo Fulana e moro em Alagoas. Estou aqui para contar o meu lindo relato que aconteceu em 2014 e não me lembro a data exata. Ana, eu moro em uma pequena cidade litorânea, a qual prefiro não citar por ser pequena e as pessoas serem conhecidas por lá. Não haverá nomes. Ok. Eu mudei de cidade em 2011 para fugir de um relacionamento abusivo junto com as minhas 2 filhas, na época muito pequenas. A cidade onde moro atualmente sempre foi uma espécie de segunda cidade natal, pois, por viver entre as duas, indo e vindo visitar o meu pai e familiares, eu cresci um pouco em cada uma, sendo que morávamos mesmo era na capital. Chorei muito quando tive que largar a minha cidade natal, porque... Enfim, não sei de que cidade ela tá falando. É outra cidade. Tive que largar minha cidade natal porque os meus parentes e amigos que mais amo ficaram lá. Mas como eu era cristã e recém-convertida, fui a um culto poucos dias antes da mudança e Deus falou comigo através da passagem de Mateus 6, 26 ao 34. Essas palavras foram decisivas para mim e me deram forças para aceitar tudo aquilo. Pois bem, por ter uma filha especial e com necessidade de tratamentos hematológicos, eu tinha grandes desafios nos quais eram me adaptar na mudança, conseguir transporte para os tratamentos na capital e sobreviver com pouco e 2 filhas pequenas. O primeiro ano foi muito difícil, pois não conhecia ninguém e estava em depressão. Aos poucos fui aceitando e mudei de casa para uma melhor,
e a minha mãe foi morar comigo. Achei uma igreja em que me sentia amparada. Eu viajo desde que descobri a doença da minha filha para o Paraná, para tratamento. E numa das viagens descobrimos um doador 100% de medula óssea. Então passei meses com ela lá até ela ficar curada da leucemia causada pela doença que ainda não tem cura. Quando tivemos que retornar, minha casa, que era de aluguel, não estava apta para receber uma transplantada, que por sua imunidade baixa necessitava de bastante cuidados. E então tive que buscar ajuda na prefeitura da cidade para conseguir pagar um aluguel de uma casa mais cara, porém apta para ela. Consegui, mas apenas com ajuda judicial. Minha mãe havia comprado um terreno na cidade, mas não tínhamos condições de construir nossa casa pelos gastos, como o tratamento. Não tínhamos condições de construir nossa casa por conta dos gastos com o tratamento da minha filha. Daí recebi ajuda da igreja e alguns irmãos na construção da casa. Estando ela quase pronta e minha filha já com um pouco menos de cuidados, decidi trabalhar para ter como comprar os materiais para casa e ajudar no orçamento. Uma senhora bem querida na igreja me chamou para fazer limpeza em suas 2 casas, uma na capital e uma pequena de descanso na minha cidade atual, próxima à praia. Uma vez por semana, eu limpava uma das casas. Raramente eu ficava sozinha na casa, ela sempre estava lá. Ela é uma boa pessoa, mas é daquelas que fica procurando os malfeitos pela casa, sabe? Tipo, ai, tem uma sujeirinha no canto que provavelmente eu não percebi e tal. Com o tempo e com a confiança, ela começou a me deixar sozinha na casa. E uma, e uma vez, infelizmente, não sei, eu estava num dia difícil, esgotada, com tantos problemas, e ela veio me pedir que limpasse bem o banheiro, porque, segundo ela, da última vez ele não foi limpo. Olha, eu quero deixar bem claro aqui, antes de continuar, eu sou muito grata a ela e que nós nos dávamos e ainda nos damos super bem. E o que eu vou dizer em seguida não condiz com a minha índole e não entendo até hoje por que eu fiz aquilo que eu vou contar aqui. Então, eu me defendi e disse que havia sim feito o meu trabalho direito. Ela disse que não, porque as paredes estavam empoeiradas. Mas na rua tinha uma obra que causava toda poeira, e mesmo que eu limpasse, nunca ficava limpo. Eu, por estar com muitos problemas e exausta, eu perguntei em pensamento, bem assim: essa mulher não me deixa em paz, por que não morre logo, hein? Gente, eu comecei na mesma hora a chorar e pedir perdão, pois isso não veio de mim, gente. Quero dizer, não era minha vontade desejar algo tão ruim a uma pessoa tão boa e idosa. Continuei meu serviço, mas eu não estava nada bem. E toda hora eu pedia perdão a Deus e eu sentia calafrios. Minutos depois, chegou na casa um amigo dela, também cristão, e entrou e ficou conversando com ela. Antes de ir, ele pediu a ela para orar e disse que me chamasse. Eu não gostei muito da ideia porque ia atrasar o meu serviço, mas aceitei porque eu não sou de recusar uma oração. Ana do céu, quando ele começou a orar, ele agradeceu pelo livramento de algo ruim que estava para acontecer com a minha patroa e que Deus nunca a abandonaria e que já foi perdoado o mal que foi lançado contra ela. E mais, Ana, ele nos colocou de mãos dadas e orou sobre nós duas, dizendo que Deus fez ele parar, pois estava de passagem. Fez ele parar ali e interceder por ela justo naquele momento. Terminado a oração, me retirei, deixando-os se despedindo e fui chorar no banheiro. Mas saí de lá tranquila e com a leveza de quem recebeu a maior prova da existência e do amor do Criador. Nenhum dos dois sabiam que eu havia lançado, mesmo que sem querer, aquela maldição. Digo a vocês, assombrados, haja o que houver, não saia de casa sem pedir proteção de Deus e nem volte sem agradecer.
Bom, Ana, este foi o meu relato. Espero que não me julguem, pois o próprio Deus já me perdoou. Trabalhei mais um ano lá e nunca mais senti nada igual referente a ela, que tanto me ajudou, e só saí de lá porque eu me casei e engravidei. E por ter histórico de gravidez de risco, eu não pude continuar. Ela, apesar da idade, vive e bem ainda, e eu também. Obrigada por ler meu relato, amo seu canal, que me fez entender muitas coisas que aconteceram comigo. Fiquem com Deus sempre. Agora só para mim, dá licença. Ok. Um beijo para você, muito obrigada. Então, né? Vai falar que é coincidência. Pois é. Mas olha só, se ele já parou ali para quebrar uma maldição, olha só como nem a palavra, só a intenção, só o lance de você jogar ali para outra pessoa, o negócio pode ir mesmo, pode pegar mesmo. E já, opa, foi mandado ali, falou, corta isso, mesmo que sem querer, né? É por isso que a gente tem que vigiar os pensamentos e as ações, né? A boca e o pensamento. A boca é mais fácil, eu acho, do que o pensamento, né? Às vezes vem umas coisas e falo, gente, também não queria pensar isso. Que susto! Esse é o título. Que susto! Ana, esse relato aconteceu na casa atual da minha mãe. É uma moça que nos conta. Eu estava no quarto que dividia com a minha irmã caçula. Estava usando o computador. A porta do quarto ficava bem do meu lado. Quando vejo minha irmã passar para a cozinha, que era logo depois do nosso quarto. Eu me levantei e fui logo atrás dela. Entrei na cozinha e não a vi. Então imaginei que ela havia entrado no banheiro. Pensei, vou dar um susto nela. Me encostei na parede do banheiro e esperei ela sair. Esperei nada. O banheiro não tinha porta, sabe? Então eu fui e abri a cortina do banheiro e quão grande não foi o meu susto quando eu não vi ninguém ali. Entrei e fui na área da privada ali vazio. Ana, eu saí do chão, me senti observada. Saí de costas do banheiro, pisando em alfinetes. Com muito medo, saí da cozinha, passei pelo nosso quarto, luz apagada, só a claridade do computador. Passei pelo quarto da minha mãe, porta encostada. Cheguei na porta da sala, vejo minha mãe, meu padrasto e a minha irmã sentadinha ali no meio deles, no sofá grande, assistindo TV. Parei na porta e disse, eu vi a fulana passar na cozinha, passar ali pro lado da cozinha. E a minha mãe disse, não, ela não saiu daqui não. Minha mãe me mandou ficar na sala com eles. Eu deitei no sofá pequeno e pensei, que susto! Que susto, né, gente? E aí, mais um caso de doppelganger ou de a pessoa de outra dimensão? E será que era a irmã dela mesma ou algum outro vulto aí que parecia ser? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.